Boa tarde para você que está nos acompanhando aqui na Alvorada FM, para você que tem acompanhado as nossas lives. Eu sou o Bruno Favarini e a gente dá início hoje à nossa série do Alvorada Gourmet Junino. Nas 4 quartas-feiras desse mês de junho, a gente vai conversar sobre festas juninas, sobre tradição, sobre culinária. E o nosso convidado mais que especial é o Flávio Trombino, lá do restaurante Chapuri. Você que ouve a gente conhece o Flávio Trombino, do Alvorada Gourmet. O Flávio vai acompanhar a gente, vai explicar, vai ensinar muita coisa para a gente. Vamos falar de história, de tradição. A gente já vai tentar a conexão com ele e vamos falar que a época do ano a gente sabe que é boa, né, para aproveitar tudo de bom que a festa junina tem para oferecer para a gente na culinária. Ele está chegando aí, Flávio Trombino, com seu chapéu estiloso. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Boa Não, põe. tarde. Boa tarde, Junino. Tudo bem aí, né? Como é que tá? Você está me ouvindo bem? Tá bom aí o som? Tá chegando bem? Tá bom, a conexão tá boa. Tá me ouvindo bem também, né? Sim, sim. Beleza, vou só mandar um recado para quem tá assistindo a gente aqui. Vai apertando no coraçãozinho aí do lado para a gente ver o coraçãozinho subindo durante a nossa live. Aperta também na setinha, no aviãozinho que tem aí também para convidar seus amigos que podem se interessar por esse assunto, para a nossa conversa com o Flávio. Aperta aí, a gente quer ver muita gente nessa live. Flávio, tá me ouvindo bem? Tudo certo por aí, né? Tudo certíssimo. Você viu que mineiro Flávio, não perde o trem, né? não perde não, né? De jeito nenhum. Não perde não, tá na hora certinho. Ô Flávio, você tá há quanto tempo com a gente aqui no Alvorada Gourmet? Eu sou o mais novo, filho caçula, né, da Alvorada, né? Eu acho que eu fui o último a entrar. Uhum. Finalzinho do ano passado que a gente fez os primeiros contatos. E esse grande desafio, né? Porque eu sempre tive o sonho de escrever, de ter uma coluna, ainda mais depois que eu volto para a gastronomia, porque eu fiquei afastado há alguns anos. E só que eu nunca podia imaginar que seria esse meio de comunicação, o rádio, que está me fascinando tanto. Porque eu imaginava que a minha voz não daria para ser um radialista, inclusive foi o que eu falei na entrevista com o Alexandre, o consultor da Alvorada. Sim. E ele me falou que um dos maiores radialistas que ele conhece tem a maior voz, taquara rachada, que ele já viu na vida. Então, que isso aí é só questão de prática mesmo, né? E de gostar do que faz. E eu estou achando muito legal. Eu estou realizando os meus sonhos de me disciplinar em escrever, em estudar gastronomia mais profunda, apesar de falar de gastronomia mundial, mas é lógico que não poderia de dar uma ênfase maior à gastronomia mineira, que é a nossa gastronomia, que é o meu trabalho. Então, por mais que eu viaje pelo mundo, sempre tem um dedinho mineiro nas minhas crônicas, nos meus textos. E agora, mais do que nunca, junino, né? Um mês tão importante, né? Uma época tão importante para nós, Para que nossa tem culinária, a né? cara do nosso negócio, né? Ah, que legal. E, ô, Flávio, para quem não conhece o Alvorada Gourmet, explica um pouquinho como é, qual que é a ideia, qual que é o conceito desse programa. O Alvorada Gourmet, se eu não me falha a memória, acho que já existe vai fazer 5 anos. Começou Temos com o bons Dr. anos. Paixão, que foi quem fez mais tempo, mas já passou outros chefes de cozinha, como o Felipe Ramé. E um dos desafios era esse, né? Suceder essa turma aí que fez de uma forma tão brilhante tanto tempo. É uma coluna gastronômica que vai ao ar semanalmente, todos os dias, ao 12h30, por volta de 12h30, que trata de assuntos diversos, curiosidades de gastronomia, curiosidades, dicas, receitas, e permeia pela gastronomia mundial, mas que tem uma pegada também temporal, porque a gente vai acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então, nesses 2 últimos meses, a gente falou bastante
sobre alimentação em tempos de pandemia. E agora a gente vem com uma série de receitas juninas, com temática junina. Então, a dinâmica do Alvorada Gourmet ela é constante, né? Ela é mutante, não é uma coisa engessada. A gente vai escrevendo e pondo no ar à medida do que vai acontecendo. Certo. E é engraçado que nesse período de pandemia, que as pessoas têm ficado mais em casa, eu imagino que as pessoas estão se aventurando mais na cozinha também. Lá em casa, por exemplo, está uma moda de fazer pão, que é uma maravilha. Você tem recebido o retorno do ouvinte, o retorno da pessoa que te ouve? Ah, Flávio, eu quero fazer tal coisa, vê se ensina pra gente, estou ficando em casa, eu quero aprender a fazer isso. Mudança de hábito completamente. E mesmo no meio da pandemia, os hábitos já mudaram um pouco, porque agora também as pessoas já começaram, algumas a já voltar a trabalhar, outras trabalhando em home office, mas mantendo uma disciplina de trabalho. Então, chega no final de semana, o interesse é por outras coisas do que a semana. E, realmente, isso já tem números, já inclusive, as farinhas foram um dos ingredientes que mais teve crescimento durante a pandemia, porque as pessoas começaram a fazer pães, bolos, as coisas mais simples que tem, e que muitas das vezes você não tinha o tempo, não tinha interesse, ou tinha medo de se aventurar a fazer, né? Então, isso já são números do mercado, que essa mudança de hábito está provocando, né? Então, as farinhas de trigo, as farinhas, os polvilhos, as pessoas começaram a fazer pão de queijo, começaram a fazer broa. E isso é muito bacana, né? Porque vai adquirindo o hábito do consumir saudável, né? Você vai ficando até mais seletivo, não simplesmente pegar um produto na prateleira processado, muito processado, já pronto e consumir, né? O fazer te traz isso, né? Essa fascinação de escolher bons ingredientes, o ritual de preparar e tudo. Então, você coloca muito mais cuidado e carinho naquilo que você alimenta, né? Uhum. Ô, Flávio, conta pra gente um pouquinho também como é que surgiu a sua relação com a culinária, quando foi que você descobriu que queria trabalhar com isso, que queria viver disso até, e aí você foi construindo seus passos até chegar no Chapuri. Então, o Chapuri, esse ano nós completamos 33 anos. Meus pais são os fundadores. Não tem como eu falar da minha relação com a gastronomia sem contar a minha história, porque ela vem de família. Eu não cursei uma faculdade de gastronomia, mas também não posso dizer que eu sou autodidata, senão eu estaria sendo injusto com meus mestres, que foram os meus pais, que foram a grande escola, que foi o restaurante Chapuri. E tanto de pai quanto de mãe, a cozinha era muito mais, a mesa de jantar era muito mais do que simplesmente um local para se preparar ou se alimentar. É quase que um culto, é quase que uma maneira de ser, né? Uma maneira de viver, né? Porque minha mãe é descendente de italianos, de 9 filhos, que a cozinha era quase uma cozinha de hotel que não parava. Café da manhã, almoço, janta, ceia. E meu pai, de família tradicional mineira, que também a comida é muito importante no convívio social, né? Então, eu trago essa carga forte da gastronomia, tanto de pai quanto de mãe. E é uma coisa interessante que eu costumo dizer, que já teve discussões se gastronomia é cultura ou não. E eu costumo dizer que a maior prova que realmente é cultura, por parte de mãe, eu sou descendente de italiano.
eu não aprendi a falar italiano, a língua não permeou por gerações, mas eu sei receitas italianas de família, receitas da minha avó, que foram da minha bisavó. E a festa junina é outra prova disso, porque, ao passar do tempo, as tradições foram um pouco se perdendo e também, por motivos óbvios, não tem como manter certas tradições. Não tem como você fazer uma fogueira no apartamento, por exemplo. Mas a comida está lá. O que permeia e o que mantém viva a cultura das festas juninas, por exemplo, é a gastronomia. E quando nós abrimos, eu comecei na cozinha, 33 anos atrás. No terceiro ano, eu me profissionalizei em equitação e saí da operação. Outra área, nada a ver. E há 7 anos, eu retorno para a cozinha para fazer a sucessão da minha mãe, que hoje está com 81 anos, e assumir o Chapuri. E foi aonde eu comecei a sonhar em escrever para uma coluna, que foi o que me levou ao Alvorada. Porque quando eu retorno, eu sinto que eu tinha necessidade de estar aprofundando na gastronomia e na cultura alimentar mineira. E aí eu lancei um projeto que chama Minas de Cabo a Rabo, que é um projeto que estuda a geografia da cultura alimentar do mineiro. E eu vi que eu tinha necessidade de estar escrevendo. Então, foi aí que aconteceu de ir para a rádio. Então, respondendo aí como eu fui parar na gastronomia, acabou que foi esse retorno aí. Mas ela sempre teve, acho que corre nas veias, né? Não tem jeito. A gente sai quando é da assim, cozinha, não tem mas jeito, a né? cozinha não sai da gente. Certo. Ô, Flávio, a gente entrou no mês de junho, hoje é dia 3 de junho, a gente entrou na época de festa junina, de festança, que é uma época muito rica para culinária, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho qual que é a relação da festa junina, das festividades juninas com a culinária. As festas juninas, elas têm origens pagãs, e depois que ela foi introduzida a religiosidade com as festas de santos, né? São Santo Antônio, São João, São Pedro. E quando ela vem para o Brasil, porque ela, na Europa, em junho, é outra estação. Mas quando ela é introduzida no Brasil, no mês de junho, é a época da colheita, é a época da fartura. Então, ela vem como uma celebração cristã, mas ela é introduzida às culturas populares da colheita. E é aí que entra a gastronomia. Então, por isso que é rica o milho, o amendoim, a cachaça através do quentão, da cana-de-açúcar. Né? Então, por exemplo, a cachaça tem o dia da cachaça mineira, dia 23 de maio, que inicia a colheita. Então, em junho, a gente está em plena colheita de cana-de-açúcar. Então, quando se produz as cachaças, quando se produz a rapadura, aí você tem a rapadura e o amendoim, aí um prato típico é o pé de moleque, por exemplo. E nós, no Chapuri, temos essa relação muito forte, porque a gente sempre teve muito contato com as festas juninas, mesmo antes do restaurante. Para você ter uma ideia, eu, com 10 anos de idade, eu já tinha morado em 9 cidades. 9 cidades? 9 cidades. E meu pai, com essa origem dele no campo, ele sempre foi muito fascinado e gostava muito das festas juninas. E todos os lugares que a gente foi,
Porque você tem no Brasil festa junina de norte a sul, né? Uma manifestação popular que você encontra no Brasil todo, em alguns lugares mais fortes, mas você encontra no Brasil todo. Inclusive, tem uma foto aqui, vou ver se dá para vocês verem. Esse Afasta cavalo um pouquinho só malhado para a aí. gente ver melhor. Oi? Afasta um pouquinho só para enquadrar melhor. Aí, aí. Esse cavalo aqui, ó, tá meu pai e minha mãe em Aham. Anura, no sul. As crianças estavam numa carroça. Então, era uma festa de colheita e Uhum. a gente praticamente não precisava nem se caracterizar, porque já era o nosso básico, né? E Aham. aí tinha uma cavalgada, onde as crianças mais novas iam numa carroça, e eu tinha isso muito na memória. E quando a gente abriu o restaurante, a casa ela já é propícia. A gente tem fogão a lenha, a gente já faz praticamente todas as comidas de festa, as comidas típicas no dia a dia. E a gente sentia que Belo Horizonte tinha uma festa junina muito forte, mas que quase não tinha a cultura preservada. Não tinha aquela celebração da Atualmente, colheita, aquela coisa antiga, né? Aquela coisa cultural mesmo de outras cidades. festa junina tinha rock and roll, nada que seja contra rock and roll, sou Tudo a apaixonado ver, né? por rock and roll, sou rock metal, mas cada coisa no seu quadrado, né? Sim, claro. Então, a gente sempre teve festas muito tradicionais dos clubes, né? Do Minas, do iate, de vários de condomínios, e aí a gente tinha uma tradicional no condomínio Miguelão, mas era praticamente, estava começando a se falar estou falando década de 80, tá? Uhum. Baladas, né? E a gente percebia que faltava essa festa raiz, com pau de sebo, com argolinha, com pescaria, com as comidas Uhum. típicas, com um leilão de quermesse, porque as festas de padroeiro geralmente tem um leilão beneficente, onde se leiloa um leitão assado, um frango assado, um carroção de milho. E a gente resgatou isso e começou a fazer. A gente abriu em agosto de 87, em 88 a gente começou nossas festas juninas. Foram um sucesso. Cada ano tinha mais adesão. E aí nós começamos a ter demanda de empresas querendo realizar as suas festas juninas. E aí a gente teve, por muitos anos, a festa do Dia do Mídia, que dá sempre em junho, Sim. e eles fizeram com a gente, acho que mais de 15 anos. E aí a gente parou de fazer a nossa própria festa, nós paramos de fazer, porque a demanda era tão grande que não sobrava data para a gente. E aí a gente vendia praticamente o mês todo, e cada um fazia a sua festa querendo caprichar mais ou menos, dependendo do orçamento de cada um. Mas a nossa própria festa nós paramos de fazer. Só que aí, há uns 3, 4 anos, a crise afetou vários setores e essas empresas começaram a fazer festas menores. E menos empresas fecharam com a gente. E a gente tem 4 anos que a gente voltou a fazer nossa festa junina, que voltou a cada ano crescer. E aí, esse ano, veio a pandemia, e aí a gente agora está com um ano bem diferente. Não vamos ter nossa festa presencial,
muitos clientes já ligando, vai ter a festa junina, porque as pessoas começam em abril já ligar, querendo comprar o convite, porque também, por mais grande que seja o Chapuri, não tem como ser uma festa para 5 mil pessoas. Né? A gente faz festa para 400, né? Porque também é uma festa familiar, uma festa que geralmente acontece num sábado à tarde, porque a gente realmente procura manter essa tradição das brincadeiras. Inclusive, a gente dá uma bonificação para quem vem a caráter, ganha as fichinhas das brincadeiras, para realmente manter essa tradição. Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais preserva isso é a gastronomia. A gastronomia mineira, ela é muito apreciada e você colocou um prato típico, você caracteriza a sua festa. Você pode estar na sua casa, num apartamento, reúne os amigos. Você não precisa mais do que um varal de bandeira e uma costelinha com canjiquinha, pé de mulher, que virou festa junina. Com certeza. Tanto que essa época do ano é a época que a gente come canjica, que a gente come algumas coisas que são só dessa época do ano, que é para comer mesmo, né? A gente não se vê comendo canjica em outubro, em dezembro. A gente come nessa época para reviver, para sentir mesmo esse clima de festa, né? E o inverno, ele pede isso, né? Comida que abraça, né? Comida que tem calor, comida quente. Então, vai chegando o inverno, a gente já vai sentindo falta dessas comidas. E é impressionante como que nossa memória gustativa, ela é tocada, ela já acende um alerta, seu organismo já fica pensando naquilo, né? Exatamente. Então, você fica já com a boca boa para aquilo, né? Você lembra que você tem que tomar canjica nessa, ó, chegou junho, eu tenho que tomar canjica, eu tenho que arrumar uma canjica para tomar, senão não é junho, não é festa junina, né? Não é festa junina. E nós temos em Minas grandes festas. A gente tem uma festa enorme em Curvelo, que também esse ano, infelizmente, não vai acontecer. Uma festa super tradicional que envolve toda a cidade. Eu já tive a oportunidade de ir, é lindíssima, que a cidade fica muito colorida, muito enfeitada. Do lado da estação do trem, uma praça lindíssima. E tem a Festa da Lavoura de Barra do Garça, que é caminho Circuito Guimarães Rosa, é na mesma linha ali, Curvelo, Corinto, André Quissé. Aí tem essa festa aí, essa festa sim é uma festa específica da colheita, onde o ponto alto é uma carreata de carros de boi com a colheita, com milho, com amendoim, com batata doce. E aí eles vão, os carreiros vão com seus carros de boi, que aí eles vão cantando, tem aquele barulho típico da roda rodando, né? E você imagina vários carros de boi. Então, eles vão em procissão para a igreja matriz para agradecer a colheita do ano, né? E aí é onde se canta, onde se dança, onde se come, um momento de confraternização, de alegria, e a comida vem coroar isso tudo aí. Que legal. Ô Flávio, a gente está numa época do ano muito boa para culinária e a gente vive em um estado que também é muito tradicional na culinária, né? A comida mineira é conhecida no mundo inteiro. Onde que a culinária mineira e a culinária da festa junina, onde que elas se encontram? Onde que elas se misturam nessa época do ano? Bom, primeiramente, eu acho que um ingrediente que junta isso, que se confunde a história tanto de Minas quanto da festa junina, é o milho, né? O Minas agora completou 300 anos de estado e o milho foi o ingrediente fundamental para a sua construção, porque o milho era
a base alimentar tanto do animal quanto do escravo, porque o milho é relativamente barato e energético, né? Então, o angu mineiro, os bambás, e a condição geográfica do estado, com quedas d'água, para manufaturar esse milho, transformando nas farinhas, nos fubás, o milho, talvez, para Minas, tenha sido até mais importante que a própria mandioca. Então, eu acho que um ponto de convergência muito forte da cozinha junina e da cozinha mineira é o milho. Uhum. E aí depois você vai permear pela própria cachaça e a rapadura, né? A cana-de-açúcar. Aí você vai ter o quentão, que normalmente não se bebe fora de junho, mas você tem a cachaça, que é bebida o ano inteiro, e a rapadura e o pé de moleque, que esse sim se consome em junho, mas o ano inteiro, né? O pé de moleque é um doce que é a cara de Minas também, né? Tanto é que o calçamento das cidades históricas é chamado de pé de moleque também, né? Uhum. Tem um recado para você aí, não sei se você tá vendo, viu, Flávio? A Valéria Pacheco tá te mandando um abraço pro amigo Flavinho. Orgulho demais, pediu para você mandar uma cachaça para ela, então a cobrança da Valéria para você aí. Pede para mandar o endereço que eu mando a cachaça da melhor qualidade. Cachaça de Duas. Minas. Uma para cá também, por favor. Minas, nós temos uma IG, uma identidade geográfica, que é a cidade de Salinas, Uhum. que leva esse nome porque o terreno é salobro, mas ele é muito propício para uma determinada cana-de-açúcar que produz cachaças espetaculares. A mais famosa dela já correu o mundo, que é a Havana, que é um símbolo, e nós temos uma infinidade de cachaças maravilhosas na cidade de Salinas, que é reconhecida a capital mundial da cachaça, e tem um museu que eu costumo dizer que é um museu que, se fosse na Escócia, o Museu do Whisky, seria falado no mundo inteiro. Então, que a gente precisa perder o que o Nelson Rodrigues descreveu na década de 50, que é a síndrome do vira-lata. Uhum. E reconhecer as coisas boas que a gente tem. E a cidade de Salinas, com essa IG, com esse museu, com essa riqueza toda, é um lugar que a gente, quanto puder, fazer propaganda, divulgar, eu vou ter maior orgulho em fazer, porque eu sei que é uma das coisas maravilhosas do nosso estado. Que bacana. Agora, o Flávio, essa tradição, aqui em Minas a gente explicou a tradição, a relação da culinária com a tradição da culinária junina. Em outros estados acontece essa coisa também? Outros estados têm uma comida típica que case bem com essa celebração? Tem, e tem muitas comidas que mudam a nomenclatura, mas são as mesmas, né? Então, a gente tem um bolo famoso aqui de mandioca, que é o mané pelado, mas no Nordeste é conhecido como bolo de aipim. Uhum. Não tem o nome de mané pelado, mas você vai ver a receita, muda o queijo Minas para o queijo coalho. Você tem a canjica, que, inclusive, lembrando, entra agora duas receitas da Márcia Nunes, nossa querida Marcinha, do restaurante Dona Lucinha. Queria mandar um beijo para a família Nunes, todos muito queridos. A Marcinha realizou duas receitas juninas lá na CAP, na Casa de Acolhida Padre Eustáquio. Sim. Um caldinho de feijão e uma canjica. A canjica, no Nordeste, é chamada de mungunzá. E no Piauí, no Maranhão, de chá de burro. Mas é absolutamente a mesma coisa. Tem algumas variações, umas vão amendoim, outras coco, mas é o mesmo milho branco, é a mesma canjica,
A gente está falando da mesma coisa. E a maior festa junina do mundo está no estado da Paraíba, onde eu também Campina Grande, né? tive a honra de conhecer. Eu não fui exatamente na data da festa junina, que é a festa de Campina Grande, na Paraíba, onde eu tenho um grande amigo, um chefe de cozinha, o compadre João, que tem um restaurante que nasceu em virtude das comemorações juninas, chama Casa de Compadre, fica nos arredores da cidade de Campina, é uma fazenda onde no mês de junho, por dia, ele recebe 5.000 pessoas. Caramba! Forró, pé de serra, fogueira, comida de fogueira, a noite toda. A noite toda. É festa da grandiosidade das grandes festas folclóricas brasileiras. O boi-bumbá no norte, o carnaval. É uma grande riqueza mesmo. É o Brasil que a gente tem orgulho de dizer que é brasileiro, né? São essas demonstrações populares, né? Essas festas populares são muito bonitas. Inclusive, tem um livro aqui, ó, que fala das festas mineiras, e é do escritor Leonardo Souza, e fala das festas folclóricas de Minas, e aqui fala um pouco das duas festas que eu citei, que é a de Curvelo e de Barra da Garça. Só lê o nome pra gente, porque estava espelhado, aí ficou invertido. Qual que é o nome do livro? Mãos que Fazem o Folclore, Festas de Minas. Mãos que Fazem o Folclore. Leonardo Souza, Bacana. escritor. Leonardo, certo. Agora, Flávio, a gente vai encerrar nossa live agora, lembrando que a gente vai ter essa série de lives falando sobre tradições juninas, falando sobre a culinária, sobre as festas juninas. Na semana que vem eu estarei no Chapuri junto com o Flávio para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa festa. E eu queria que você fizesse um convite para quem está assistindo agora, para quem ainda vai assistir a gente, para acompanhar essas lives, para acompanhar essa série especial que a gente está fazendo. Essa série ela vai realizar todas as quartas-feiras de junho, neste mesmo horário, às 16 horas. Lembrando que mineiro não perde o trem. Então, estão todos convidados. Quarta que vem, você não vai ficar aí aguando, porque você vai poder estar aqui. A gente vai experimentar comidas típicas de junho. E é a parte que interessa, né? A parte que as pessoas gostam, né? A comida e o fogo, ela tem esse poder de reunir pessoas, né? Mesmo que a distância. Então, estão todos convidados, quarta-feira que vem, às 16 horas, com grandes surpresas deliciosas. Eu estou ansioso já, porque eu estarei lá e é claro que eu vou aproveitar também, né, gente? Ô Flávio, vou só relembrar uma coisinha que você falou. A gente acabou de postar duas receitas juninas, o caldo de feijão preto e a canjica do Alvorada Gourmet, no nosso YouTube e nas redes sociais. Foi a Márcia Nunes, do Dona Lucinha, com mediação do Flávio, né, Flávio? A gravação foi lá no CAP, na Casa de Acolhida Padre Eustáquio. E quem quiser conhecer melhor o trabalho, o projeto de acolhimento a crianças e adolescentes com câncer, pode acessar o vídeo, vai ter o QR Code lá, é só ele acessar para fazer a doação e para conhecer melhor esse projeto. Ô Flávio, eu te agradeço demais por ter conversado com a gente hoje. É o início de uma série que vai ser muito bacana, eu tenho certeza. Tem muita coisa para a gente aprender, muita dica bacana para a gente pegar sobre a festa junina. A gente se vê quarta-feira que vem, então, no Chapuri, hein? Com certeza. Vou estar aqui esperando vocês todos. E acessem lá as receitas. As receitas são simples e deliciosas para esse momento de inverno de festas juninas. Um grande abraço para todos. Caldo de feijão e canjica, tá lá nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Flávio, um abraço para você também. Muito obrigado. A gente se vê quarta-feira que vem. Até quarta, então. Valeu. Para você que nos acompanhou também, muito obrigado. Quarta-feira que vem a gente está de volta direto lá do Chapuri. Eu e o Flávio, no Alvorada Gourmet Junino. Um abraço.